pessoal, eu sou o professor Paulo Moreira, sou juiz federal, professor da Magis, e volto aqui para nós conversarmos um pouco sobre dicas para concursos, dicas de estudos e tal. E agora nesse vídeo nós vamos conversar um pouco sobre aquele estudo direcionado conforme a banca examinadora. Isso é viável, não é viável? É sobre isso que eu quero conversar com vocês. Bom, isso é viável e é necessário que o candidato saiba estudar conforme a banca examinadora quando for possível. Por quê? Gente, quando for os concursos, por exemplo, banca do CESP, Fundação Carlos Chagas, então essas bancas, geralmente elas são um pouco mais genéricas, então ela não tem uma característica mais personalizada conforme os examinadores. Essas bancas costumam cobrar mais posicionamentos do Supremo e do STJ que posicionamentos pessoais dos seus examinadores. Então, nesses casos, o que nós temos que prestar atenção são as características daquelas bancas examinadoras, tá ok? Quais são as características das provas do CESP? Todo mundo sabe que é a questão da jurisprudência cobrada a fundo, se bem que no ano de 2015, nos concursos aí, por exemplo, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal para a magistratura, eles cobraram aí algumas questões doutrinárias, algumas de lei seca, detalhes da lei que fugiam um pouco da característica, mas enfim, que o aluno deveria estar preparado para isso também. Então, além de prestar atenção nas características dessas bancas examinadoras, ou seja, pela natureza das provas, se eles cobram mais doutrina, se é mais lei seca, mais jurisprudência, o que eu quero falar para vocês é quando esses concursos que têm uma banca examinadora do próprio órgão. Então, por exemplo, o concurso de promotor de justiça, que tem uma banca de promotores, o concurso para magistratura estadual ou federal, que são os próprios magistrados daquele respectivo tribunal que fazem a prova, ou um concurso, às vezes, de advocacia pública, procuradoria do município, procuradoria do estado, que são, na maioria das vezes, são procuradores que fazem as provas. Então, como que nós vamos preparar para um estudo direcionado conforme as características da banca examinadora? Bom, então nós vamos ter que investigar a banca examinadora, gente. Então, além de nós ficarmos preparados para os posicionamentos majoritários do Supremo e do STJ, nós temos que saber mais ou menos qual que é a linha utilizada por aqueles examinadores. Então, hoje em dia, todo mundo tem a internet em seu favor para fazer essas pesquisas, para saber se aquele examinador ele tem uma linha mais acadêmica, se ele é um professor, se ele fez mestrado, fez doutorado, ou se ele tem uma visão mais prática, mais pragmática a respeito das coisas. Isso faz uma grande diferença na maneira até de formular questões, né? Um examinador que ele é professor, ele tende a ser um pouco mais teórico, buscar mais a natureza dos institutos, os princípios. Por outro lado, aquele examinador que é um magistrado de carreira, que não é professor, ele vai com certeza querer saber questões da prática do dia a dia do candidato. E isso é de fundamental importância para você direcionar os seus estudos, né? Saber se o professor é um teórico, um acadêmico, um professor, o examinador, ou então se ele tem uma característica mais prática. Além dessas características, né, nós temos que fazer pesquisas no Google, com o nome completo, entre aspas, saber os artigos que ele já publicou, o que ele escreve, os fóruns que ele participa. Você pode pesquisar as opiniões do professor dadas aí no Twitter, no Facebook, para saber se ele tem uma tendência, por exemplo, em direito penal mais abolicionista, ou uma tendência mais de lei e ordem, né? Então nós podemos ver uma série de características aí dos examinadores nas redes sociais, no Google, enfim, e nada de errado nisso, até porque quem se manifesta numa rede social em público é porque ele quer dar a sua opinião, e nada mais natural que o aluno saiba a opinião desses examinadores. Bom, isso é um primeiro passo. Um outro passo importante, principalmente em concursos para magistratura estadual e federal, é fazer uma pesquisa na jurisprudência daquele tribunal, utilizando como critério de parâmetro o nome daquele examinador. Então, por exemplo, vocês querem ser aprovados para juiz federal na 4ª região. Sabem lá que tem alguns examinadores que são desembargadores do Tribunal Regional Federal da 4ª região. Vocês vão ter que saber, olha, esse aqui vai examinar constitucional, esse aqui vai examinar tributário, esse aqui vai examinar direito penal. Então, sabendo que cada um vai examinar, como que vocês vão proceder essa pesquisa? Vocês vão entrar no site do tribunal, na busca por jurisprudência, né?
vão colocar o nome daquele órgão julgador, daquele examinador que vocês querem saber, ou seja, do nome daquele desembargador que vocês querem saber qual o posicionamento, pega o edital, né? Então, por exemplo, examinador lá de penal, pega o edital e começa a fazer a pesquisa pelo edital conforme o nome do desembargador. Então coloca lá contrabando, desembargador tal, descaminho, desembargador tal, tráfico, desembargador tal, homicídio, roubo, furto. Então depois dessa pesquisa realmente que ela é longa, né, você pode dividir isso aí com alguns colegas de concurso, fazendo uma pesquisa completa em nome de todos os examinadores, conforme as suas decisões, vocês vão saber o quê? Como eles pensam, como eles decidem. Isso é de fundamental importância, gente. Vou dar um exemplo pessoal que aconteceu comigo quando eu prestei a prova de juiz federal no Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Tinha um examinador de tributário, que inclusive ele foi o examinador da sentença civil, que ele tinha uns posicionamentos minoritários e até isolados no âmbito do Tribunal Regional Federal. Fiz a pesquisa pelos itens do edital, conforme o nome dele, e sabia exatamente como ele pensava a respeito de várias matérias e seus posicionamentos minoritários e isolados. Enfim, ele cobrou uma questão dessa na prova de sentença civil, né? Ele cobrou. E ele cobrou justamente uma questão que ele tinha um posicionamento isolado. Eu realmente fiquei com receio de decidir assim, porque o Supremo tinha uma posição diferente, o STJ tinha um posicionamento diferente. Mas eu pensei, não, eu vou responder conforme o meu examinador, não é? E respondi conforme o entendimento isolado dele. Não foi minha surpresa, minha nota foi alta, né? Foi uma das notas mais altas aí da sentença civil, e meus colegas que responderam conforme o posicionamento do Supremo, eles foram aprovados, mas eles ficaram com uma nota bem mais baixa que a minha. Então isso dá uma diferença o que na hora de você tomar posse na sua lotação. Eu fui lotado numa boa cidade logo de cara e eles tiveram que passar uma temporada aí na região norte, nada contra, mas é um lugar um pouco mais distante às vezes dos familiares para você exercer a magistratura, né? Então isso é só para vocês entenderem que por vezes em alguns concursos o examinador ele entende que o posicionamento dele é mais importante que o do STJ ou do Supremo. E aí vocês podem falar, nossa Paulo, mas eu não sei o que eu escrevo na prova, se eu coloco a minha opinião, se eu coloco o do Supremo, do STJ, do examinador, realmente é muito difícil, até para eu falar para vocês com sinceridade o que escrever. Bom, pela minha experiência em concurso, pela experiência dos outros professores aqui do EMAGES, o que nós entendemos é o seguinte, o examinador não quer saber sua opinião. Tá? Infelizmente é duro falar isso, mas sua opinião você tem que guardar para quando você for exercer o cargo. Então, às vezes o aluno ele coloca aí 2, 3 posicionamentos e escolhe, mas eu acho que esse daqui é o mais correto. Gente, sinceramente eu sugiro que você adote um entendimento do seu examinador se você souber que ele é o examinador daquela questão. Se ele tiver um entendimento muito particular, eu sugiro que vocês adotem o entendimento do examinador, tá? Se vocês não souberem o entendimento do examinador, que adotem aí sim o entendimento do Supremo e do STJ. Se vocês sabem que o examinador tem um entendimento de uma matéria, não fala o seguinte, olha, isso aqui tem 2 posições, mas eu entendo que a correta é a posição A, sendo que a posição do examinador é a B. Você não precisa se posicionar dessa maneira, contrariando o seu examinador, porque às vezes você pensa que é importante só mostrar conhecimento, que você tinha conhecimento a respeito das respostas corretas e você se sente no direito, na liberdade de posicionar conforme a sua consciência, o seu entendimento. Mas não é bem assim que as coisas funcionam no concurso, gente, infelizmente, né? Até que, em termos lógicos, teoricamente, seria correto o candidato ele expor todos os posicionamentos existentes acerca da matéria e podia escolher livremente o dele. Mas o que nós vemos percebendo assim nas aprovações, nas correções das provas, que não é assim que funciona. Então, via de regra, a banca se posiciona a respeito de uma específica resposta correta, né? Então, nem sempre eles querem só saber sua construção de raciocínio.
Então, se você tiver certeza que um posicionamento do Supremo é de uma determinada maneira e o posicionamento do seu examinador é igual ao do Supremo, se posicione assim, gente. Não corram riscos desnecessários. Não é hora de mostrar sua personalidade forte e dar sua opinião a respeito de uma matéria, tá ok, gente? Então, são essas aí as observações que eu faço a respeito do estudo direcionado conforme o entendimento da banca examinadora, tá ok? Até a próxima aí, gente. Obrigado, força nos estudos.